ideal dentro das condições de temperatura normal. Eu não estou falando aqui extremo verão e não estou falando extremo inverno. Quando nós estamos numa temperatura de conforto relativamente normal, essa equação me atende muito bem para estimar o consumo. Mas mesmo assim, após estimar, o que eu disse no começo vale. Eu estimei, mas eu tenho que fazer testes, eu tenho que colher dados na granja para ver se o meu estimado realmente está acontecendo. Essa equação é direcionada para castrados. Para a fêmea, eu simplesmente diminuo 10%. E depende da situação da granja e da genética, eu diminuo 12%. Quanto mais pietrano o meu terminal, o meu macho terminal, maior é a redução no consumo entre fêmea e macho. Ok? Bom, para eu definir qual nutriente que eu vou colocar na minha ração, eu tenho que saber o consumo. Para se eu decidir quanto que tem. Então eu sei que à medida que o animal vai agregando massa corporal, ele vai agregando massa corporal, os níveis de requerimento vão se alterando ao longo dos dias de vida e ao longo do peso. E fica mais ou menos um gráfico desta maneira, onde o consumo diário vai crescendo e os níveis da dieta formulada vão diminuindo. Não significa, porém, que um animal que pesa 70 quilos necessita de menos gramas de lisina do que um animal que pesa 20 quilos. Em termos de gramas de lisina por dia, um animal que pesa 70 quilos precisa muito mais de lisina, gramas por dia, do que um animal que pesa 20 quilos. E para uma pessoa decidir a formulação, ela tem que entender, basicamente, por que aquela equação que eu coloquei aqui se baseia na energia metabolizável da ração. Porque é acordado no mundo, e todos sabem, que a maior influência no consumo do animal é o nível de energia que tem na dieta. O animal come primeiro para atender o nível de energia. Depois ele atende outros requerimentos. Primeiro o nível de energia para dar o estímulo de saciedade e as condições sanguíneas para ele parar de comer. Mas existe uma relação entre nível de lisina ou gramas de lisina que eu uso na prática para cada 1000 quilocalorias de energia metabolizada que o animal ingere. Então eu calculo quanto que o animal tem capacidade de ingerir, coloco entre as faixas de peso, cada faixa de peso que o animal tem, eu tenho uma relação, gramas de lisina por 1000 gramas de energia metabolizada. Quando eu estou usando ractopamina, eu praticamente fixo essa relação no final da terminação, porque senão eu não atendo os requerimentos do animal. À medida que ele vai crescendo o peso, vai diminuindo a relação energia-lisina, ou lisina-energia. Com ractopamina a gente tem que esquecer disso, porque ela é um beta-agonista que altera o metabolismo do animal, e nós temos que nos ater a isso na hora de formular com ractopamina. Bom, o consumo diário, como eu dizia, tem que ser conhecido para me saber quanto que o animal necessita de gramas de lisina. Estou falando lisina, mas para mim já é mais do que concebido o conceito de relação entre aminoácidos. Eu tenho que manter aquela proporção dos aminoácidos essenciais e da proteína também. Só para vocês entenderem que tudo vai ser relativo ao consumo. Ou seja, o animal na faixa de 25 a 30 quilos necessitaria de 15,6 gramas de lisina por dia. Tá? Mantendo aquela relação com a energia sem esquecer dela. 70 a 75 quilos, ele já precisaria de quase 21 gramas de lisina ingerida por dia. Se eu conheço o consumo, se eu sei qual seria o consumo, eu posso desenhar minha dieta em base disso. E não simplesmente pegar uma tabela de requerimentos fornecida ou por qualquer entidade pública ou privada e seguir a tabela. Se eu sigo isso, na prática eu erro. Eu posso errar muito ou posso errar pouco, dependendo da decisão que eu tomo na hora de fazer a formulação. Outra coisa, para eu decidir quantas gramas de lisina ou quantos por cento de lisina na dieta, além do consumo, eu tenho que ter uma informação da capacidade de deposição
de proteína diária que esse meu animal de terminação tem? Qual é a capacidade dele genética de depositar proteína? Porque de acordo com as gramas diárias que ele tem capacidade, nós vamos nos ater no nível de lisina ou de aminoácidos ou de fontes nitrogenadas, estou falando de proteína. Ok? Bom, esse quadro já é de conhecimento de vocês há muitos anos, mas aqui é um experimento interessante feito por esse pesquisador, esse ano ele publicou, onde ele pegou 3 fases de dieta, comparando com 10 fases e comparando com um programa de troca de alimentação todo dia. Ou seja, depois eu vou explicar por que eu estou colocando isso. Se eu sei que os requerimentos, cada quilo que o animal ganha, o requerimento diário dele muda, na realidade, eu teria que formular uma dieta por dia. Isso só é possível nos locais onde a gente tem aquele sistema líquido de alimentação. O sistema sólido hoje praticamente viabiliza por causa da fábrica. Mas usar 3 fases seguramente é mais prejudicial à lucratividade do que usar 10 fases, ou 4 fases, ou 6 fases por animal. Contando um pouquinho a história do que aconteceu aqui, ó, programa usado na sua determinação, antes dos anos 90, se usava 2 alimentos, somente 2 alimentos, crescimento e terminação. Isso perdurou, e incrível que pode parecer a vocês, nós temos produtores que até hoje querem usar 2 dietas e mais nada, e nem querem separar sexo. Depois dos anos 2000, nós começamos a ter 4 dietas, onde o programa se baseava em tempo de uso, idade, até que idade se usava. Isso se usou largamente, se usa até hoje em muitas grandes, e a partir de 2005 nós começamos a trabalhar com 4 dietas nas práticas, 4 dietas, dividindo em quantidades previstas para se fornecer por cada dieta. 38 quilos, 45, 57, 78. Faça um programa assim e vê o resultado que acontece. Baseado num previsto gasto de ração para cada animal na fase e um ganho esperado. Pois bem, se você utiliza com esses preços dos ingredientes, milho, soja, fosfato, nesse nível de custo de ingredientes, você vai encontrar grandes diferenças em relação a programas, custo de programa. Veja aqui que, se eu usar 2 fases de ração sem separação de sexo, usando aquela base de custo de ingrediente, eu teria um custo por animal de R$ 100,47. Se eu usar 2 fases, separando para castrados, eu já teria um custo para castrado de R$ 97,00. Isso me daria hoje, para que vocês tenham uma ideia, R$ 2,93 por castrado, não por animal, por castrado na granja, que é muito dinheiro. Ou seja, trabalhando 2 fases de ração, só separando o sexo, tá? Eu economizo hoje, com aquela base de nutrientes, R$ 2,93 hoje. Só hoje, separando em 2 fases, separando o sexo. Mas se eu fizer uma comparação entre 4 fases, porque quando eu não tenho separação de sexo, o que acontece com a formulação? O que o formulador deve fazer? Eu tenho machos e fêmeas, macho castrado e fêmea. Eu vou formular para quem? Para que requerimento? São 2 animais distintos em termos de requerimento nutricional. Geralmente, o que se faz de formular no meio? Quando você formula no meio do caminho, você erra para os 2. Você tem que formular para a fêmea. Pelo menos você está acertando os níveis da fêmea, sobra para o macho, mas você não está tomando prejuízo nos 2. Se você formular no meio, você erra para os 2. Bom, se você comparar, se você comparar o uso, em vez de 2 fases, 4 fases, sem separação de sexo, tá? Você teria de R$ 100,47 por cabeça, você passaria a ter R$ 98,36. Uma economia de R$ 2,11 por cabeça. Que hoje é um absurdo de dinheiro, que se você ver ao longo do ano, então, dá